Bruno Henrique, hoje a Polícia Federal foi na casa dele na Barra, cumpriu mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte com a família dele, o bicho está pegando. Paquetá, indiciado e denunciado pela Federação Inglesa, em março é o julgamento dele. Segundo o repórter jornalista amigo meu lá de Londres, disse que ele vai ser banido do futebol porque as provas são cabais. O Luiz Henrique tem depósito do tio do Paquetá na conta do Luiz Henrique. O tio do Paquetá foi na CPI, ficou em silêncio, usou da prerrogativa permitida a ele de ficar em silêncio, né? O Cajuru até falou, não é possível isso. Ali dentro você me fala uma coisa, aqui você fica em silêncio. Senador, vou usar da prerrogativa dos meus advogados, mandaram ficar em silêncio. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Dá uma vergonha isso. E um detalhe importante, que as pessoas confundem. Pelo contrário, as casas de apostas é que estão denunciando esses caras, porque elas que são lesadas. A Betway, que patrocina o West Ham, né, foi ela quem denunciou o Paquetá, porque viu que tinha muitos jogos da Ilha de Paquetá, nos cartões, os 4 cartões e 4 jogos, desconfiou dele, né, e aí entregou ele para a Federação Inglesa, que foi investigar. Então, as pessoas estão equivocadas. As casas de apostas homologadas são sérias, né? Porque elas mesmas têm interesse em fiscalizar isso, porque elas não querem perder dinheiro, né? Se o negócio é maracutaia, só lembrando, eles não foram condenados, tá? Mas também não foram absolvidos. Quem está sob suspeita não deveria nem jogar. Rafa Silva é outro, o Cajuru falou. O Cajuru, lá no programa dele em Goiás, ele acusou, falou, ó, cara expulso com 3 segundos da cotovelada é esquema. O Cajuru falou, né? Vamos ver, tem que investigar. E vocês acham que o Ministério Público e a Polícia Federal não está investigando já? Com certeza. Muito suspeito. A Polícia Federal foi pela manhã na casa do Bruno Henrique, no Rio de Janeiro, apreendeu o celular, apreendeu o notebook, foi em Belo Horizonte, na casa de parentes dele, apreendeu também muita coisa, porque ele é suspeito de ter levado um cartão amarelo e um vermelho, já no tempo extra, no jogo contra o Santos em 2023, lá em Brasília. Vejam vocês, tem um ano que estão investigando, porque a coisa não é do dia para a noite. Então, se investigaram durante um ano e hoje deram bote, é porque tem coisa aí. Então, constataram que ele, a família dele, apostou nisso aí. Um cara parece que apostou 2 mil, ganhou 9 mil. O outro apostou 3 mil, ganhou 9 mil, 3 vezes mais. É estranho. Como é que o cara ia saber que o Bruno Henrique ia tomar um cartão amarelo ou vermelho depois do tempo extra? No tempo extra. Como? Aí a imagem do Bruno Henrique treinando. É um cara que eu gosto muito. É bem assessorado pelo Denis, né, que foi jogador do América, é o empresário dele. Agora, se for culpado, tem que ser punido, gente. Repito, ninguém está condenado, né, estão sendo investigados. Mas eu acho que o clube deveria preservar o jogador e a instituição. Porque quando ele põe a camisa do Flamengo, quando o Luiz Henrique põe a camisa do Botafogo, ele está representando a instituição. E ele é um cara investigado, né? Há uma denúncia contra ele, há uma investigação em cima dele, né? E os torcedores estão de olho. Sabe? Vocês acham que amanhã a torcida do Cruzeiro não vai pegar no pé do Bruno Henrique se ele jogar? Domingo, vocês acham que a torcida do Galo não vai pegar no pé dele se ele jogar? Tem jeito não. Só que eu repito, a Polícia Federal é o órgão mais sério do país para mim. E quando ela investiga, e quando ela dá o bote para pegar documentos, para apreender celular, notebook, é porque ela já tem vários indícios, gente. Ninguém faz isso de graça, não. Não vai chegar na casa de qualquer um, vem cá, vou pegar seu celular. Não, é porque investigou. Né? Primeiro tem que... Gente, primeiro ninguém está condenado, tá? Então, se não está condenado, qual é o papel do clube ou da seleção? Não vamos colocar para jogar, para que ele tenha cabeça e tranquilidade para se defender. Ah, não, mas aí se você tirar, você está condenando. Não, não está condenando. Você está preservando, eu penso assim. Né? Eu até postei um advogado falando, mas tem a presunção da inocência, cabe ao acusador o ônus da prova, ok. Mas o cara está sendo investigado. E para a Polícia Federal da BOT, que para mim a Polícia Federal é um órgão mais conceituado do país, né? Tem a maior credibilidade, eu adoro a Polícia Federal e o Ministério Público, que são os órgãos nos quais eu acredito. Quando eles vão dar o bote é porque eles têm muita prova, gente. É assim. Aí vai botar o Bruno Henrique para jogar, a torcida vai achincalhar ele não vai ter cabeça para jogar. Eu não colocaria. Isso não quer dizer que ele é culpado. É até para preservar. Mas os dirigentes não pensam assim, fazer o quê? Eu acho um erro colocar o Paquetá na seleção, falei isso com o Dorival Júnior. Né? Acho um erro colocar o Luiz Henrique. Tem dinheiro na conta do Luiz Henrique depositado pelo tio do Paquetá. O Luiz Henrique parece que agora está sendo investigado na Espanha, onde ele jogou. Né? E
O Cajuru já falou, o Paquetá é batom na cueca. É batom na cueca. 4 cartões. Então a vergonha, o jogador brasileiro está envergonhando a nação. Gente, vamos analisar friamente? Os caras saem normalmente de uma situação desfavorecida, vamos usar esse termo, normalmente sai da favela. Não tem cultura, não tem educação, não tem berço, né? Infelizmente. O cara está acostumado a conviver ali, ver traficante, ver bandido com fuzil. O cara acha que tudo é normal aí, o Paquetá aí, ó. Acha que tudo é normal. Paquetá, 60 pessoas da ilha de Paquetá apostaram, ganharam 670 mil reais. 100 mil libras. Sabe? E quem denunciou foi a Betway, que patrocina o West Ham, que é o time que ele joga. Então vejam vocês, a seriedade da casa de aposta. Porque aposta quem quer, cara. Se você é maior de 18 anos, você aposta que... Eu, por exemplo, quando eu jogo, né? Eu jogo um pouquinho, 10 reais, 10 dólares, 5 dólares. Jogo para brincar, é para divertir. Quando eu aposto, né? Tem gente que aposta casa, aposta carro. Gente, aí não, tem que jogar, eu já disse, com responsabilidade. Mas as casas de apostas, elas são sérias. Foram homologadas pelo governo, entregaram o documento, fizeram todo o processo, né? Então a culpa é do jogador, né, da casa de aposta. Pelo contrário, ela está sendo prejudicada. Ela é mal interessada na investigação. É bom esclarecer isso, né? O atacante Bruno Henrique do Flamengo, alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal sob suspeita de manipulação de jogos para ganhos em apostas. Segundo as investigações, ele teria recebido cartões de propósito em uma partida contra o Santos em 2023 para beneficiar familiares. Além do jogador, outras 9 pessoas estão sendo investigadas, incluindo parentes que teriam apostado na punição dele. Essa operação está cumprindo mandatos de busca em residências e empresas ligadas ao jogador. O Bruno Henrique pode responder por fraude esportiva e lavagem de dinheiro. Que loucura isso, né, gente? É a versão brasileira do que acontece com o Paquetá. É basicamente a mesma coisa. CJ, o Paquetá, né, sendo investigado lá pela comissão inglesa, né, incluída a Premier League. E aqui no Brasil, essa operação da Polícia Federal, que inclusive teve mandado de busca e apreensão em vários lugares, né? Inclusive no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu, tá lá a Polícia Federal. O que é um negócio que é inacreditável, pensando no nível que tem o Bruno Henrique no futebol brasileiro, né? Ô Rafa, você acha que isso pode influenciar o time ou principalmente a cabeça de um atleta, eu tô falando de CPF e do CNPJ, numa semana tão decisiva? Ou você fala, não, CJ, eu acho que isso fica mais da porta para fora. CJ, o time se influenciar, acho que muito pouco. O CPF, sim. Vamos supor que tem algum sentido. Suposição, hein, gente? Vamos supor. É porque ninguém aqui investiga nada. Exatamente. Vamos supor que isso tenha acontecido mesmo. Se o cara tiver um mínimo de racionalidade, ele sabe o que pode vir a acontecer com ele. E aí a cabeça do cara, se ele não for afetado, ele tá lá igual você fala, ele tá lá em Nárnia. Se ele não tiver, né, então, se ele tiver um mínimo de entendimento do que está acontecendo, ele vai ser afetado psicologicamente. A investigação é do Ministério Público, a investigação é da Polícia Federal. São eles que devem fazer a investigação. Hoje, na internet, existem alguns advogados, juízes e desembargadores práticos. Não os que merecem o nosso respeito pelos estudos, pelo investimento, pelos concursos, pelas provas e pela experiência. São os canceladores, aqueles que têm certeza de tudo. Os caras que já dominam a OAB no peito, saem jogando como se fossem advogados, desembargadores e juízes. Já cravam que é culpado e tem que cancelar e tem que acabar para depois desaparecer, quando não acontece nada. Então quem investiga e tem que ser investigado é a Polícia Federal, o Ministério Público e todas as instituições, corporações responsáveis, Gris. Só para constar, CJ, só para passar a informação completa, a suspeita da Polícia Federal e do Ministério Público é de que havia um grupo, como foi naquele caso de uma série de jogadores brasileiros lá atrás, Aleph Manga, Kevin da América, Bauerman e tudo mais, que teve uma série de jogadores que seria a mesma coisa, um grupo que está por trás dessa questão do Bruno Henrique e que familiares deles teriam se aproveitado da situação e apostado também para receber dinheiro. O irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada dele, Ludmila Araújo Lima, e a prima dele, Poliana Esther Nunes Cardoso, também são alvos aí da investigação, além do
do Bruno Henrique. Foi por um jogo Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Bruno Henrique foi expulso direto nos acréscimos por xingar o juiz. Um cartão vermelho direto para o Bruno Henrique, que teria gerado essa situação. Duas coisas que é importante dizer, né, CJ? Porque, assim, vai se falar de manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro, mas é importante dizer que, a exemplo daquele lance dos cartões amarelos que a gente debateu muito aqui, não há uma interferência direta na lisura do campeonato, né? É um problema, evidentemente, porque gera suspensão, gera uma série de problemas para o clube e tudo mais, mas não gera, de fato, um problema na lisura do campeonato, porque não tem uma manipulação ali de resultado, que seria algo mais grave. E a segunda coisa que eu acho importante dizer é que as casas de apostas são vítimas nesse caso, como foram nos outros, né? Porque elas que estão perdendo dinheiro ali, porque os caras estão fazendo algo ilegal para enganar o jogo, né? Então, eu acho que esses dois pontos são importantes dizer. Agora é uma pena, né, CJ? A gente tem, nesse momento, 2 jogadores que estão convocados para a seleção brasileira, que estão sendo investigados, né? O Bruno Henrique e o Luiz Henrique. O Paquetá e o Luiz Henrique. E um dos maiores ídolos do clube com mais dinheiro e mais torcida no Brasil, né? Assim, é um negócio muito triste. E nós estamos falando de jogadores de top de linha, né? Prateleira de cima. Imagina as prateleiras de baixo. Você fica imaginando se os caras desses estão fazendo esse tipo de coisa, né? Estão precisando fazer esse tipo de coisa. Precisando não, porque não precisa, né? Definitivamente. Mas o quanto que isso pode afetar, sabe? Assim, é um problema tão grande para o esporte, precisa ser de fato cuidado e olhado. Enfim, eu lamento muito. É claro, é só uma investigação ainda, vamos esperar o desenrolar, exemplo do Paquetá e tudo mais, mas é uma pena. É triste, velho. Assim, supondo ainda, hein? Supondo que eles sejam mesmo condenados, né? Perfeito. A gente não sabe ainda. Mas aí você fala, acontece só com quem recebe pouco, né? Os caras têm uma grana e aí a gente fica triste porque o que a ganância, né, pode fazer com o ser humano, né? Porque se for verdade, o Bruno Henrique precisa da grana da aposta, os primos deles precisam, talvez os primos precisem, mas será que ele não pode ajudar? Ou qual que é a situação? Ele fazer isso pela família? Não sei, difícil entender. As coisas erradas, né, não estão condicionadas a ter dinheiro ou não ter, né? O caráter não tem a ver com... não tem. Ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro. Se eu tiver pouco dinheiro, eu preciso fazer coisas ilegais para eu subir na vida. Ou eu tenho muito dinheiro, eu não vou fazer. E não tem nada a ver uma coisa com Na operação de hoje, Rafa, 6 promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e mais 50 policiais federais da Coordenação de Repressão à Corrupção da Polícia Federal cumprem 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, aqui em BH, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, hein? De interferências ou prejuízos para CNPJs e CPF. Só para corrigir aqui, ele fez uma falta no Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo. O Flamengo estava perdendo o jogo por 2-1, ele levou um cartão amarelo, ele xingou o juiz e levou o vermelho direto na sequência. Ele levou o amarelo e o vermelho. Campeonato Brasileiro do ano passado, Flamengo e Santos, em novembro do ano passado. O jogo foi em Brasília. O zagueiro João Marcelo foi liberado para jogar na partida entre Cruzeiro e Flamengo, após ser absolvido por ato hostil em decisão de primeira instância no STJD. Ele havia sido expulso na partida contra o Cuiabá, mas o clube conseguiu a absolvição do jogador. A Procuradoria denunciou o atleta por entrada fora da área penal em Cleison, resultando em um cartão vermelho direto. Apesar do empate na votação, o resultado mais benéfico prevaleceu, absolvendo João Marcelo e permitindo sua participação no jogo contra o Flamengo. Ele é titular da zaga de Fernando Diniz. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!